Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Como vocês estão? Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, oi, oi. Vamos lá, né, gente? Gente, eu abri essa live para conversar um pouquinho com vocês a respeito do filme O Náufrago, né? Eu mencionei a respeito da comunicação nos stories nesse final de semana, mas coincidentemente acabei assistindo o filme e depois de estar fazendo, né, começando a pós em logoterapia, minha visão mudou a respeito desse filme, né? Ele fala bastante sobre sobrevivência, mas a forma como ele chega até essa sobrevivência vivo é muito significativo e é sobre isso que a gente quer conversar hoje, tá bom? Olá! Bom, quem ainda não assistiu, não tem problema, eu vou tentar explicar de uma forma que você consiga acompanhar, mas, por favor, vá assistir, porque o filme realmente compensa. Primeiro de tudo, o filme conta a história de um personagem chamado Chuck Noland, que é o intérprete, é o Tom Hanks, grande Tom Hanks, maravilhoso esse ator, né? Ele é um executivo obcecado pelo tempo e pela produtividade. E ele tá sempre envolvido muito, assim, com o trabalho dele. Ele larga a noiva dele em pleno Natal, Ano Novo, para ele poder fazer essa viagem a trabalho. Durante essa viagem, né, de avião que ele faz, o avião cai no meio do oceano. E ele vai sozinho para uma ilha deserta. E aí o que acontece? Ele fica isolado do mundo, ele não sabe se ele vai ser resgatado, se ele vai... se ele tem notícia, né, da outra vida lá que ele deixou. Ele não tem nenhuma forma de comunicação mesmo, né? Então não tem celular, até porque na época, né, que foi... Ai, gente, eu não acredito. Que foi gravado, não tinha celular, né? E ele ganha um presente da noiva dele antes de embarcar, né? Que é o relógio com a foto dela. O relógio não tá também funcionando e ele só consegue ficar olhando ali pra foto dela, que isso vai ser importante pra gente falar no nosso próximo tópico. E durante todo o filme a gente percebe um certo silêncio, né? Uma dor que ele tem ali a respeito do que ele tá vivendo ali, né? Desse sofrimento. Então esse silêncio ele percorre pelo menos quase a metade do filme, né? E além da mudança da aparência que ele tem uma mudança interior, que é o que a gente vai falar. Então é assim, na logoterapia nós temos 3 caminhos em busca de sentido. O primeiro deles é através dos valores de experiência, valores vivenciais. Onde a gente pode encontrar isso? Nos nossos relacionamentos, na espiritualidade, na natureza, na onde a gente vive de fato, né? E ali, no filme, Chuck, ele tinha tudo isso. Ele tinha o relacionamento dele, tinha o trabalho dele, aquilo que ele conseguia controlar, né? O tempo. E quando ele vai para a ilha, ele perde tudo isso, né? E a única coisa que sobra é essa foto da noiva. E eu achei interessante que ele olhar essa foto da noiva cria dentro dele, assim, uma certa força para continuar lutando e querer ser resgatado, né? Então, no livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl,
ele fala exatamente sobre isso, né? Que ele foi, não sei se vocês conhecem a história do Viktor Frankl, que ele foi para o campo de concentração e a esposa dele também foi para um outro campo de concentração. Mas sabendo que eles tinham prometido esse reencontro, isso sustentou eles naquele momento, naquela dificuldade, naquele sofrimento. No filme não acontece diferente, né? O Chuck, ele fica olhando para a foto da noiva e isso sustenta ele, sustenta a ideia de querer lutar, né, para sobreviver. E Viktor Frankl, ele diz bastante a respeito disso no livro Em Busca de Sentido, né? Que o amor verdadeiro, mesmo sem a troca, mesmo sem a presença, ele tem essa força silenciosa, ele sustenta o ser humano, né? Então, assim, na ausência de tudo, o que mais o ser humano deseja é o reencontro com o outro, né? E esse é do primeiro caminho, um dos caminhos dentro da logoterapia. O segundo é através dos valores de criação, né? Aquilo que fazemos. Então, no filme, a gente percebe que Chuck, ele cria ferramentas, ele aprende a pescar, né? Ele constrói um abrigo, ele faz um barquinho, né? E aí ele transforma a dor em ação. E Frankl fala exatamente sobre isso também no livro dele. Que nas piores situações, a ação consciente dignifica o ser humano, né? Por exemplo, a gente vê na cena do fogo, em que Chuck tá lá esfregando as mãos lá, né, com pedaços de pau. Ele até machuca as mãos dele e ele não consegue. Então, ele tá tentando ali fazer a criação ali do fogo. Ele não consegue, ele se frustra, né? E ele poderia largar a mão ali e ficar frustrado. Mas não. Mesmo com a mão machucada, ele acaba, né, na verdade, criando o amigo dele, né? Que é onde a gente falou nos stories. Criou o amigo dele, que é essa comunicação, é um para quê, é um porquê, é como se falasse assim, nós temos que nos aquecer aqui, né? Nós temos que fazer o alimento, né? Então, ele cria esse amigo, tem essa comunicação, tem um para quê viver, e ele retoma a ação dele de fazer o fogo. E aí ele consegue, gente, essa cena é demais, né? E aí ele consegue fazer o fogo e assim, a felicidade dele, ele começa a cantar, ele começa a vibrar, porque realmente dignifica a pessoa estar na ação ali, né? E falando um pouco agora dessa comunicação com o amigo, né, de bola de vôlei que ele criou, né, a gente percebe que ninguém vive sozinho, né? Desde antigamente se busca exatamente isso, né? Se busca o contato com o outro, tanto na época como proteção, como conseguir um alimento, tudo isso, estar em comunidade é muito bom, né? Então, assim, na logoterapia, inclusive, a gente não fala que temos uma sessão de terapia. Nós falamos que temos um encontro. Por que encontro? Porque existe uma presença do terapeuta, a presença do paciente para que a mudança aconteça, para que essa troca aconteça. E assim a pessoa possa continuar a lutar pela própria vida. O terceiro caminho é através da atitude diante do sofrimento inevitável, né? Então, assim, Frankl diz que nós
não podemos mudar uma situação, mas nós podemos mudar a nós mesmos. De que forma? Diante das escolhas, das nossas atitudes, diante daquele sofrimento, daquela situação, daquela circunstância, né? Então, no filme, Chuck, ele não pode sair da ilha, né? Ele pensa em acabar com a vida dele, mas ele escolhe viver, né? Então, assim, ali naquele momento, ele não tem mais controle sobre a vida dele, sobre os planos dele, sobre o tempo, não tem mais nada disso, né? Então, ele redescobre o que significa existir, mesmo no silêncio, né? E é engraçado, é interessante, né, que o filme, ele mostra bastante isso, né? Que tudo pode ser tirado de uma pessoa. O filme, ele mostra isso, né? Tudo pode ser tirado do ser humano. Os planos, o tempo, as pessoas, né? Tudo pode ser tirado do ser humano. Mas a única coisa que se mantém é a liberdade de escolher a sua atitude diante de um sofrimento. E isso é o ponto mais alto do filme. É incrível perceber esse movimento. A liberdade que Chuck tinha para escolher aquela atitude de sobrevivência dele, de continuar lutando, né? Então, assim, outra coisa também que é muito mostrado, né, no filme, é a transição do fazer para o ser. Que às vezes nós ficamos paralisados, né? É meio redundante falar dessa forma, mas ficamos paralisados ali no fazer. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso dar o presente para fulano, eu preciso ver ciclano, eu preciso não sei o que lá, mas a gente esquece de ser presença para o outro. A gente esquece de ser um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom amigo, né? E isso a gente vê bem no filme, né? No fim, ele sobrevive. Chuck sobrevive, ele é resgatado. Só que quando ele volta pra vida dele antiga, ele percebe que ele, além dele ter perdido anos ali naquela ilha, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, né? O emprego que ele tinha, a noiva dele casou com uma outra pessoa, então ele perdeu tudo. Então ele vai ter que recomeçar novamente, né? E o recomeçar, ele não é um voltar a ser quem era, né? Quem a gente era. Mas sim descobrir o que podemos ser agora, né? Onde a vida está se apresentando agora para mim. No final, a cena final é que ele tá ali numa encruzilhada, né? Num lugar onde tem vários caminhos de várias direções, né? E aí ele vai estudar o mapa, tal. E aí a gente percebe que ele precisa tomar um rumo, ele não pode ficar parado. Ele precisa tomar um rumo, porque o sentido precisa novamente ser encontrado. Então, Frank nos diz o quê? Que o sentido, ele é a própria vida, né? Aquilo não é dado simplesmente, você nasceu com aquele sentido de vida. Não, ele é descoberto momento a momento, né? Então, assim, se a gente for olhar agora o começo do filme, né? Voltando lá no início, ele caiu numa ilha e ele teve que descobrir um sentido todo aquele trajeto que ele viveu, aqueles 4, 5 anos que ele ficou ali naquela ilha. E depois ele retorna
numa encruzilhada, né? Depois, quando ele voltou para a vida dele, ele volta para uma encruzilhada que ele precisa novamente buscar o sentido. Novamente, a vida pede para ele o quê? Um posicionamento. Então, se a gente parar para olhar a nossa vida, o que a vida como a vida está se apresentando para a gente nesse exato momento? É em algum sofrimento? É em qual área que ele está se apresentando difícil da gente viver, né? Às vezes a gente se pergunta, o que essa vida quer de mim, né? Mas não é a gente que tem que perguntar o que a vida quer de mim e ficar ali parada tentando escutar. A vida que tá falando assim, viu? Maria, João, Gustavo, eu tô pedindo um posicionamento seu diante disso aqui, ó, que você tá vivendo. Diante desse trabalho aqui que tá difícil de você viver. Né? Então, o que também nos deixa, né, de aprendizado? Que nós sempre teremos uma escolha na nossa vida. Né? A vida chama a gente, convoca a gente para viver daquela forma e a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter uma escolha diante daquele sofrimento, diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, né? E é isso, gente. Basicamente é tudo isso que eu quis trazer para vocês. Quero deixar aqui, vou tentar deixar a live salva. Se eu não conseguir, vocês divulguem o meu perfil, que eu vou trazer um pouco mais dessa visão da logoterapia. Vou tentar fazer mais algumas outras lives. E se eu conseguir deixar, compartilha com quem está precisando de ouvir tudo isso. E quero que você deixe no comentário também qual foi a melhor parte, o maior insight que você teve dessa live. E se você não assistiu o filme, vai lá, assiste, depois você volta aqui. Eu vou adorar saber o que você juntou, lé com cré. E vamos conversar, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.